Olá, muito bom dia, Rio Grande do Sul. Agora são 11 horas e 35 minutos. Hoje é quinta-feira, 1º de abril. Veja os destaques de hoje aqui no SBT Rio Grande. E a cena se repete. Mais um feriado de cara na porta no INSS. Ponto facultativo pegou os beneficiários desprevenidos aqui em Porto Alegre. Tudo sobre a Covid. Especialista esclarece as principais dúvidas sobre a doença, cuidados e vacinação. Você tem alguma pergunta? Mande pra gente no facebook.com/SBTRS Oficial. E os flagrantes impressionantes, o acidente grave na região metropolitana. E ainda, o assalto que terminou mal para o bandido. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. É isso, gente. Mês novo, né? Começamos o mês de abril hoje, com muita notícia, com muita informação. Daqui a pouco tem esse destaque. Cuidado você na hora de entrar ou sair do carro, gente. Vamos falar desse assalto aí. Aí as imagens na tela aqui do SBT Rio Grande. O alerta que a gente sempre faz. Não reaja. Nenhum bem material vale a sua vida. Nada vale mais que a sua vida. Não reaja. Eu sei que é complicado, que aquele sentimento de impotência, ele vem à tona, mas jamais reage. Os bandidos estão sempre mais preparados do que a gente na hora desse ataque. Em seguida, a gente volta com esses flagrantes, com outras notícias, como eu disse, um mês novo, notícias novas, a vacinação continua em Porto Alegre, tem entrevista com um especialista hoje, lá dos Estados Unidos, e a gente vai trazer todos esses detalhes do enfrentamento da pandemia e outras notícias. Tem o esporte, está recheado de notícias nesse início de abril. A gente volta em seguida aqui com o SBT Rio Grande. Voltamos ao vivo com o SBT Rio Grande, com as principais notícias do nosso estado. Daqui a pouco tem esse flagrante na tela aqui do SBT Rio Grande, um acidente grave, acidente impressionante aqui na região metropolitana. Caso que aconteceu em Canoas, alô Canoas, bairro Fátima, bem ao lado do Parque Eduardo Gomes. Olha a potência da pancada. Olha o que aconteceu com esse motociclista. Foi arremessado a vários metros. O corpo ainda bateu, o corpo desse motociclista ainda bateu naquela parada de ônibus. Ali os vizinhos foram socorrer, chamaram o SAMU. Em seguida a gente conta mais detalhes dessa imagem. Imagem impressionante. Quem será que não respeitou, a seta? Alguém deu a seta ali para conversão. O motociclista vinha numa velocidade ali considerável, mas num sentido permitido para ele. Em seguida, a gente vai trazer os detalhes de como aconteceu esse acidente aqui em Canoas, no bairro Fátima. Agora, André Hart está curtindo uma folga, folga de Páscoa, volta na segunda-feira, mas antes ele deixou um recado especial para vocês aí de casa. Oi, pessoal. Tô por aqui também, viu? Principalmente para esse recado dos amigos da Solução Financeira. Olha aí. O recado de hoje é para você que conquistou o seu veículo através de um financiamento, mas o que era para ser um sonho tem se mostrado um pesadelo. Entramos em uma pandemia e vem o desemprego, a redução salarial e agora você recebe ligações de cobrança o tempo todo. Estão ameaçando de levar o seu carro em um processo de busca e apreensão? Deixe tudo isso de lado e durma tranquilo essa noite. A Solução Financeira está na Avenida Benjamin Constant, número 1170, para te dizer que você não precisa pagar por juros abusivos. Ligue agora mesmo e envie a foto do seu carnê para 98324-8904 e solicite a sua análise gratuita. Isso mesmo, você não paga nada pela sua análise e o seu desconto pode chegar em até 70%, garantido em contrato. Não perca mais o seu tempo, o seu sono e nem o seu dinheiro. Procure quem entende do assunto. Solução Financeira é a maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil. Então anota o WhatsApp 98324-8904 e seja você também mais um caso de sucesso. E olha, daqui a pouco a cena da rotina de criminalidade aqui na nossa capital. Um assaltante armado
Tá aí a imagem, invadiu uma fruteira, um pequeno comércio de bairro para tirar o ganha-pão de gente que trabalha, um comércio familiar. Só que dessa vez, esse ataque não terminou bem para quem estava do lado do crime. Já já a gente explica, houve troca de tiros, clientes na linha do fogo cruzado e as pessoas de dentro dessa fruteira, dessa mercearia, de um bairro tradicional, área central de Porto Alegre. A gente não está falando nem de regiões mais afastadas, regiões periféricas. Isso é área central, área que tem policiamento aqui em Porto Alegre. Em seguida, os detalhes, o que aconteceu para essa reação. O ladrão acabou se dando mal. Em seguida, a gente mostra como a polícia atendeu esse chamado. Olha o desespero da menina que estava no caixa. Muito provavelmente aí foi rendida, teve que entregar ali todo o dinheiro do caixa. O assaltante sai com uma sacola, provavelmente ali com cigarros, né? Algo que ele havia já levado do mercado. E o cliente ali de camisa azul, pessoal, no meio do fogo cruzado. Houve a reação de um dos proprietários dessa fruteira e aí a troca de tiros em seguida. Os detalhes sobre esse ataque, eu disse a rotina de criminalidade. Isso acontece numa área central, numa área onde tem policiamento. Imagina nas áreas de periferia, onde as famílias mais humildes moram, onde a questão do tráfico de drogas, a questão das organizações criminosas, ela acaba sendo mais forte do que o Estado. Isso aconteceu, como se diz, no asfalto, gente. Área central de Porto Alegre, em seguida, todos os detalhes aqui no SBT Rio Grande. A gente vai agora para a redação, porque câmeras de monitoramento flagraram um acidente muito feio na região de Sapiranga, aqui no Vale dos Sinos, e não é o primeiro naquele mesmo trecho. Deixa eu conversar com o Jeremias Werneck, que vai trazer os detalhes. Bom dia, meu amigo Jeremias Werneck. Bom dia, Chemali. Bom dia para todo mundo que está com a gente. Esse acidente que a gente vai mostrar aconteceu na ERS 239. E aí, já aconteceram outros acidentes ali, né, Chemali? E nesse aí, envolvendo um ciclista e um motoqueiro, nas proximidades da escola técnica que fica ali, tá? As imagens, elas são bem impactantes e elas mostram que o ciclista estava tentando atravessar a rodovia quando passou um motoqueiro e acertou ele, né? Acertou em cheio, tá? O motoqueiro também caiu no chão, com o impacto. O comando rodoviário da Brigada Militar, ele atendeu essa ocorrência e o ciclista. Esse ciclista, ele foi encaminhado ao hospital de Sapiranga em estado grave, Chemali. Tá? O motoqueiro não sofreu ferimentos graves, tá? Mas ela é muito impactante, essa imagem, né, Chemali? Uma imagem forte, um trecho extremamente perigoso. Está aqui a imagem aberta no plasma aqui do estúdio, Jeremias. Ali, ó, é um trecho perigoso, RS 239, e que atravessa municípios do Vale dos Sinos, em que a bicicleta é meio de transporte de muita gente, Jeremias. Por isso que com frequência, ciclistas acabam sendo alvo, né, da violência do trânsito. Nessa região do Vale dos Sinos, está aí o momento em que ele é atingido pelo motociclista. Olha, fiz várias reportagens sobre os perigos desse trecho da 239. Ciclistas, motociclistas, gente que acaba ficando, né, à mercê do impacto, porque o carro ele é mais protegido do que uma motocicleta. Agora, imagina a bicicleta, né, Jeremias? E o Chemali, esses registros, eles são recorrentes, como tu está falando. A gente tem imagens de uns 15, 20 dias atrás de um acidente também nessa mesma região. Mesmo trecho. É um acidente com carro, mesmo trecho, é a mesma câmera. E tem também um acidente de março do ano passado, também nesse mesmo trecho, nessa mesma região, provavelmente flagrado por essa mesma câmera. Mas essa é uma conversão tanto quanto proibida, né, Jeremias? Ali, ó. Porque a conversão é a alça ali para ingressar à esquerda e pegar a alça correta. Aquele outro flagrante, né, de março ainda desse ano, esse aí, ó. Esse motorista do carro preto fez uma conversão extremamente proibida, se arriscou demais, né? Ali, ó. O desfecho. Da imprudência dele, né? Da barbeiragem dele, né, Jeremias? Aí é o seguinte, Chemali, e tu já esteve lá, pode me ajudar.
poderia ter uma sinalização mais clara. Sem dúvida, também, né? sem dúvida. Evidente que aí nesse flagrante a imprudência total do motorista, mas a sinalização ela também poderia ser clara. Placas aqui, a ausência de placas, né, Jeremias? Placas que demonstram que esse tipo de conversão é proibida, né? Por isso que tem a alça lá para o outro lado, para dar mais segurança para quem trafega nessa rodovia. É uma rodovia que ela tem pista dupla, mas a velocidade, ela passa por muitos municípios importantes no Vale dos Sinos e é recorrente o volume de acidentes. Olha aí, Chamalho, olha a quantidade de carro, o fluxo, ele é constante. E são horários, olha, depois das 6 da tarde, depois das 8 da noite já. E é uma rodovia que ela atravessa esses municípios do Vale dos Sinos e que também leva à Serra Gaúcha, né, Jeremias? Uma rodovia que tem aí um apelo turístico, né? Já a gente vai falar com o Lucas Abate sobre o movimento nas estradas e essa é uma das estradas que mais preocupa o batalhão rodoviário da Brigada Militar, né, Jeremias? Sim, imagina, e tu colocou bem antes, Chamalho, ali também tem muita gente que circula de bicicleta. E esse flagrante que a gente trouxe mais recente, ele é preocupante por isso. Um motoqueiro atinge um ciclista, né? Eu repito, o ciclista em estado grave, o motoqueiro não teve tantos problemas assim, não teve tantas lesões graves, mas o ciclista foi atingido em cheio. E a gente torce aí para a recuperação do ciclista, né? Porque realmente o acidente foi grave. E agora tem um outro flagrante, Jeremias, de um grave acidente na região metropolitana aqui do ladinho, em Canoas. Olha essa imagem, a força do impacto que o motociclista acaba levando da conversão ali, ó. Eu não vejo o sinal de pisca-alerta do motorista, Jeremias. Posso estar errado aqui, mas olha ali, ó. Não, tem. A gente escuta o motoqueiro buzinando, hein? Exatamente. Tem um áudio aí, dá para reprisar o áudio? Agora a movimentação da população ali do bairro Fátima. É bairro Fátima, né, Jeremias? Isso. Canoas, bem pertinho do Parque Eduardo Gomes. Isso. Tá lá Olha o impacto disso, gente. O motociclista buzinando. Ó. Meu Deus do céu. Olha a violência desse impacto. O motociclista ainda escapa do poste, né, Jeremias? E é lançado aí a 15, 20 metros para aqui nessa estrutura da parada de ônibus, né? É impressionante o áudio, a imagem e o jeito como a moto termina, né? Isso aí foi na rua Bartolomeu de Guzmão, esquina com a Cairu, chamada em Canoas, né? Bairro Fátima, como a gente já referiu. E a gente está observando isso, justamente o carro que ele entra. Eu não sei se ele tentou frear, se ele não conseguiu, se ele não viu o motoqueiro. Esse detalhe eu não tenho. Aqui no início da imagem, a gente percebe que o pisca-alerta está ligado para a conversão à esquerda. Podemos colocar no aval. Ó, ele pisca. Dá para ver nitidamente que o pisca-alerta está acionado. Só que você vai fazer uma... reduzido, né? Poderia ter reduzido, inclusive esperado, né, Jeremias? Porque vinha um outro veículo, né? Uma motocicleta no sentido contrário e já dando o sinal de que a velocidade não daria tempo para frear exatamente o que aconteceu. Não houve tempo do motociclista frear, né, Jeremias? E olha, prestem atenção em como ficou a moto. Prestem atenção no que virou a moto quando tem impacto com esse carro. E onde vai parar o motoqueiro? O motoqueiro vai parar na parada de ônibus. Olha ali, gente. É exatamente isso. E lembrando, né, Jeremias, o Código de Trânsito Brasileiro, ele acaba, na legislação, favorecendo aqueles veículos de menor porte, ou seja, se a motocicleta está vindo no sentido contrário, a preferência é dela. A preferência é do motociclista, né? E se a gente deixar as imagens seguirem, Chamalho, a gente vai notar, enquanto esse carro branco está parado para prestar atendimento ao motoqueiro, a gente está vendo aí desde o início, né? Ó, o carro vem, tem o choque, se desmonta completamente a moto, vocês estão vendo ali na parada as pernas do motoqueiro, tá? E as pessoas vão acudir o motoqueiro. E o motorista, Chamalho, ele desce do carro, ele confere o para-choque e depois ele sai pelo canto direito do vídeo. Vocês vão reparar que ele vai embora. Aí, esse é o momento, ele está lá conferindo, tá lá aqui, no cruzamento, no centro da imagem, né? Isso. Ó, aí novamente a colisão. E a gente percebe que antes do choque, Jeremias, a moto dá aquela dançada, ou seja, indica que o motociclista tentou frear. Verdade. Tentou frear. Verdade. Né? Mas a velocidade, né, não houve tempo para isso. Bom, Chamalho, a Brigada Militar diz que esse motoqueiro não tinha habilitação e ele foi levado para atendimento médico no Hospital de Pronto-Socorro de Canoas. Mas
As imagens elas são impressionantes, mas o motoqueiro, segundo a informação da Brigada Militar, apresentava só lesões corporais. Que sorte que teve esse Muita sorte, né? O Que condutor do carro, Chemali, que a gente vê que ele sai do local do acidente, depois de ir embora, ele voltou para esse cruzamento. Foi abordado pela brigada, foi identificado e assinou um termo circunstanciado. É lamentável a atitude do motorista, né? Deveria ficar ali, mesmo o motociclista não tendo a permissão para conduzir a motocicleta, ou seja, não tem a CNH, tá aí a cena completa, gente. O início da colisão, depois na sequência ali a edição vai mostrar os vizinhos se aproximando, provavelmente chamaram o SAMU, enfim, os socorristas, enquanto aí para um carro, percebe as pessoas solidárias, né, Jeremias? É que muita gente não viu a imagem. Não viu, exatamente. Mas o barulho em si ele já é impactante. E quem escuta o barulho e vê, nossa. E aqui a gente percebe o tamanho da confusão toda, que aqui esse cachorro que está no canil da casa, ele está indócil, né? Houve realmente um barulho, um estrondo muito forte, a vizinhança toda se aproxima e o motorista preocupado com o para-choque dele, está ali, ó, no centro da imagem, está preocupado com o para-choque dele. Ele não prestou socorro, essa é a informação, Jeremias? A informação e as imagens em outro trecho que não está aí, mas ele sai do local. Ele sai do local, ele pega... pega... Pelo canto direito do vídeo, ele sai do local. Chega a pegar o para-choque. A brigada informa que depois ele voltou. Claro. Mas em nenhum momento ele foi até a parada onde estava o corpo do motoqueiro depois do choque, né? E que pancada, Chemali. Mas uma pancada extremamente forte, com áudio, né? O que nos deixa ainda mais impressionados. Dá pra gente reprisar isso, gente. Para quem está chegando agora aqui no SBT Rio Grande, 11 horas e 54 minutos, está aqui a imagem, um acidente grave. Olha a pancada, um acidente grave em Canoas. Tá aí a mobilização dos vizinhos, a gente tem o áudio, tá rodando o áudio agora, tem a mobilização dos vizinhos, tá aí, ó, o início, o corpo, agora sim, novamente, 5 minutos para o meio-dia, tá aí a pancada. Eu tive com dificuldade, áudio, com buzinas, de alerta, né, Jeremias? Mas foi impossível, né? Essa buzina é do motoqueiro. É do motoqueiro, né? É do motoqueiro. Eu tive dificuldade a primeira vez que eu vi a imagem de identificar onde é que foi parar o motoqueiro, de tanto que se esfarelou, entre aspas, a moto, né? Exatamente. Muita sorte teve esse motoqueiro. Fica o alerta, né, Jeremias? Jamais conduzir nenhum veículo automotor sem a permissão, sem a CNH. Você arrisca a sua vida, isso demonstra que você não é preparado para isso e corre o risco de levar pior, como levou esse motociclista. Felizmente, não teve ferimentos mais graves, né, Jeremias? É verdade, com certeza. Tá certo. Daqui a pouco a gente volta a acionar o Jeremias Werneck, direto da redação, onde a nossa produção trabalha o tempo inteiro, conferindo, apurando as notícias. Agora, nós vamos ao vivo para a Freeway, para acompanhar o movimento nesse feriado de Semana Santa, com expectativa de movimento intenso. A Polícia Rodoviária Federal sempre trabalha com o pior cenário, como diz aí o inspetor Bart, né, Lucas Abate. Bom dia para você, bem-vindo aí ao SBT Rio Grande, meu amigo. Ao vivo, direto da alça aí, da caixa d'água da Polícia Rodoviária Federal. As informações, Abate. Oi, bom dia, Chemali. Bom dia para todos que nos acompanham. Realmente, a Polícia Rodoviária Federal sempre trabalha com esse pior cenário, mas imagina que esse feriado não vai ser de grandes dificuldades para os motoristas nas rodovias por conta do movimento. Até a gente tem as imagens ao vivo da Freeway, saída de Porto Alegre em direção à região metropolitana, em direção ao litoral. E o que a gente consegue ver é que é um movimento bem tranquilo, até um movimento mais ou menos típico de uma quinta-feira nesse horário. E até, conforme a expectativa da Polícia Rodoviária Federal, deve permanecer assim durante o dia, ao longo do dia e também nos próximos dias. Mas, mesmo assim, a fiscalização está reforçada e quem nos dá mais detalhes é o inspetor Felipe Bart. Bart, qual o efetivo que está atuando e quais serão os principais pontos de preocupação da Polícia Rodoviária Federal nessa saída de feriadão? Bom dia. Bom dia. Como já foi falado, né? Sempre que há um feriadão, nós montamos uma operação especial e reforçamos o efetivo. Nós nos preparamos sempre para o pior cenário. A previsão para essa Páscoa, ela é mais ou menos igual à última. Um movimento não tão acentuado como nos últimos anos devido à situação da pandemia, mas mesmo assim, se tiver o movimento, estaremos preparados.
Um ponto de muita preocupação de vocês é a BR-386 em Estrela, e não só pelo movimento, mas porque tem restrições ainda naquele trecho onde teve um acidente há cerca de um mês atrás. Exato, a ponte ela está com restrição, está em uma faixa em cada sentido. No sentido interior, os caminhões e veículos pesados estão proibidos e isso vem causando um congestionamento diariamente numa situação anormal. Filas de alguns quilômetros, dependendo do horário. Então, se na Páscoa aumentar o movimento, a tendência será grandes filas na ponte. Então, quem vai utilizar a 386, trecho de Estrela, se prepare para a possibilidade de ter que ficar aguardando alguns minutos ou até horas parado. Chemali, para quem não lembra, esse acidente na BR-386 foi aquele que foi flagrado debaixo de uma ponte, que um caminhão carregado com vários litros de óleo diesel acabou explodindo e foi flagrado. O dano estrutural foi tão grande, até a nossa equipe esteve lá, os pilares ficaram de certa forma comprometidos, está sendo feito um trabalho de recuperação e por isso que tem essa restrição bastante importante, principalmente no sentido capital interior, que foi o lado atingido. No outro lado tem uma restrição um pouco menor, é claro, mas de toda forma, quando chega um caminhão mais pesado, que não respeita a sinalização, acaba trancando na ponte, tem que fazer uma operação de retorno e isso acaba gerando bastante fila. Inspetor Felipe Bart está ouvindo você, se quiser fazer uma pergunta diretamente do estúdio. A gente já vai recuperar essa imagem aí da 386. Agora eu queria perguntar para o inspetor Bart, bom dia Bart, sobre a questão da circulação em rodovias. A orientação dos gestores é que as pessoas evitem, né, circular nesse feriadão. Se for pensar naquela ideia de sai de uma casa, vai para outra, parar o mínimo possível na rodovia, né, impostos de combustíveis, como é que vocês orientam os motoristas que optarem por pegar a estrada mesmo durante esse feriado, Bart? Bom dia. A nossa orientação é sigam os órgãos de saúde, as orientações de saúde, sigam a orientação do governo do estado, as orientações dos municípios. Quem tiver que viajar, nós estaremos presentes na rodovia para fazer a segurança de todos. E lembrando, aglomerações junto à rodovia, impostos de combustíveis não serão toleradas. Atuaremos junto com os órgãos municipais e estaduais para a segurança e para a saúde de todos. Chemali, até uma informação que a gente tem do momento agora é de congestionamento na BR-290. O trecho ali entre Eldorado, logo que se divide a 290 e a BR-116, um congestionamento de Eldorado do Sul até as proximidades da entrada de Charqueadas. Até está falando com o Bart aqui, o trânsito intercalado naquela região, alguma previsão de liberação total? Como é que está o cenário lá agora, Bart? Exato, houve uma colisão, sem feridos, envolvendo 2 caminhões. O pessoal está fazendo o possível para liberar a pista, mas quando envolve veículos pesados, principalmente com grande quantidade de carga, a logística ela é difícil e demorada. Então, por enquanto, não temos previsão. Mas o trânsito não está bloqueado. Um sentido de cada vez está passando. É só ter um pouquinho de paciência e obedecer à ordem dos policiais que estão no local. Tá certo, então, muito obrigado, inspetor Felipe Bart, trazendo as informações ao vivo aqui da Freeway, Chemali. Perfeito, Abate, obrigado ao inspetor Bart, né, que a PRF está atenta, viu, gente? Atenta, respeite as orientações das autoridades de saúde, mas se tiver que pegar a estrada, pare o mínimo possível. E se precisar parar, a PRF vai estar de prontidão para atender essas ocorrências. Atenção para quem está chegando agora, meio-dia em ponto. A gente traz agora aqui no SBT Rio Grande o flagrante da rotina de criminalidade na principal cidade do nosso estado. A tentativa de assalto que acabou com um criminoso baleado na manhã desta quarta-feira, ontem aqui em Porto Alegre, Jeremias Werneck, um bairro tradicional que, na teoria, tem policiamento, Jeremias. Não, mas ali ele se deu mal, né? Olha aí as imagens, Chemali. Quarta-feira, um pouquinho antes do meio-dia e meio, esse criminoso entrou num mercado no bairro Santana, aqui na capital. Bairro Santana. Bairro Santana. E aí ele rendeu o caixa, ele tá pegando o dinheiro do caixa, e ele vai sair com essa sacola com alguma coisa, com dinheiro, não sei o quê, mas ele pensa, não, vou voltar porque eu tenho mais uma oportunidade.
talvez para pegar o celular de algum cliente, alguma coisa, ele voltou. Só que quando ele voltou, Chemali, ele se deparou com um policial à paisana. E aí o policial atirou nesse criminoso, acertou o criminoso. Então ele se deu mal. Ele estava, eu repito, Chemali, isso é 12h30, quarta-feira. Ele estava levando dinheiro, ele voltou, talvez para tentar um celular, alguma coisa, e esse policial à paisana atingiu o criminoso. E a gente consegue ver na imagem que ele, criminoso, ele chegou a dar um tiro, né? Revida, exatamente. Aí o momento, ó. Há troca de tiros e no meio dessa troca de tiros, um dos clientes, né, Jeremias? Imagina a reação. O policial é instintivo, o policial é preparado para isso, é treinado para isso. Mas imagina se nessa troca de tiros, uma das balas atinge esse cliente, Jeremias. O cliente ali na imagem, a gente vai ver agora o criminoso voltando, né? Ele vai voltar. Imagina o pavor do cliente, imagina o pavor da caixa que já tinha sido rendida. Sim, né? Porque aí o bandido ele volta com, exatamente, pegando um aparelho celular e ele já volta com o armamento em punho, né? O revólver em punho ali, a cena da intimidação, a sensação de impotência que o cidadão fica. Né? Eu já passei por isso, já fui assaltado. Isso realmente é algo que nos traumatiza demais. A menina do caixa aqui entregou tudo que tinha que entregar ali, ó. Limpou o caixa, limpou a gaveta do caixa. Aí o bandido guardou a arma na cintura, pegou a sacola, né, com o dinheiro, e quando ele volta de arma em punho. Aí passa o policial aqui, a paisana, tá aqui, ó, a camisa verde, passou e a arma em punho já do bandido. Aí o momento mais tenso desse ataque, né? O que aconteceu com esse bandido, Jeremias? Ele foi encaminhado ao HPS, ele foi encaminhado ao Hospital de Pronto-Socorro e a polícia conseguiu prender 2 comparsas que estavam esperando ele depois de sair desse mercado, no entorno ali, ainda no bairro Santana, Chemali. O PM que atirou, o brigadiano que atirou, ele não se feriu. O dinheiro roubado foi devolvido para o estabelecimento. E o HPS não informou o estado de saúde do assaltante, pelo menos até esse momento. Isso que eu ia chamar a atenção, um ataque desses, Jeremias, num bairro tradicional, um bairro residencial, tem comércios também na Santana, pertinho aqui do Menino Deus. Imagina você que está nos acompanhando, você, Jeremias, que mora nessa redondeza. Quantos mercadinhos de bairro tem? Né? Na esquina de casa, uma fruteira, enfim. Na maioria, esses estabelecimentos familiares, né? Onde trabalha a esposa, os filhos, né? Onde o cidadão de bem ganha o pão de cada dia, né? Às vezes consegue empregar 1, 2, 3 funcionários e entra um bandido desse. Ele jamais, gente, jamais vai estar sozinho. Sempre vai ter um comparsa. Sempre vai ter alguém na retaguarda, Jeremias. Isso é o mais perigoso. E agora na pandemia, eu digo pelo meu exemplo, né, Chemali? Eu tenho tentado fugir de locais que tem mais pessoas. Sim, então esses mercadinhos, essas fruteiras, eles são menores, tem menos fluxo de pessoas. Eu tenho ido direto a esses locais. E quem mora na Santana, quem mora no Rio Branco, enfim, qualquer lugar na Restinga, tem um mercadinho, também tem o hábito de ir ali no mercadinho. Imagina, rapaz, tá no mercadinho e vê o cara com a arma em punho e começa a trocar tiro. Eu falei antes, né, bairro Santana. O que tem no bairro Santana? Quartéis. Verdade. Temos o Palácio da Polícia. Temos as viaturas ali à proximidade de uma companhia do 9º BPM, que é responsável pela região, ou seja, existe o policiamento circula. E mesmo assim, esses bandidos com mercados, com câmeras e alguns mercados ainda contratam seguranças privados, né, Jeremias? Mas, Chemali, deixa eu só atentar para um detalhe. Ele se deu mal porque ele foi ganancioso. Tem isso. Porque se ele tivesse saído com o dinheiro que a mulher deu para ele do caixa, ele não teria... Provavelmente o policial ia passar por ele, mas não sei o que ia acontecer. Mas ele voltou. Ele não quis perder a viagem, né? É por ele voltar que caiu a casa. É o ditado, a ocasião faz o ladrão, né, Jeremias? Tá ali, ó, ele voltou justamente para pegar um aparelho celular e acabou se dando mal. É o risco de quem escolhe a criminalidade. Um rapaz jovem, né? Poderia estar trabalhando, poderia estar ganhando a vida de forma honesta, assim como esses comerciantes aí dessa fruteira, desse mercadinho do bairro Santana, mas não escolheu a criminalidade. Acabou se dando muito mal nessa troca de tiros. A gente vai trocar de flagrante agora, mas ainda na região metropolitana. É porque uma mulher foi puxada para fora de uma caminhonete. Agora é Vale do Taquari, não é região metropolitana, um pouquinho mais afastado. Isso aí é Lajeado. Jeremias, os detalhes pra gente desse flagrante, Jeremias. Isso aconteceu ontem, vocês estão vendo ali no cantinho direito, lá em cima na tela. Ontem, 9h30 da manhã, Chemali.
A mulher estava no interior desse carro, em uma rua no bairro Hidráulica, quando 2 assaltantes chegaram. Eles ainda passaram do carro, Chemali. Por quê? Para eles criarem um fator surpresa, para eles não chegarem de frente nessa mulher, Exato, tá? exato. E eles foram até a porta do veículo. As imagens, elas mostram, Chemali, que essa condutora, ela tentou resistir. Ela não saiu assim de pronto, mas ela foi puxada para fora dessa caminhonete. Ela foi arrastada para fora da caminhonete. Aí, nesse momento, ó, esse é o momento em que o criminoso insiste e ela sai. E cai um objeto no chão aqui, talvez um celular, alguma coisa dela, né, Jeremias? Isso. Porque ela nitidamente resiste a isso, né? É. Resiste ali, ó, o empurrão, uma puxada de braço, a gente percebe que o bandido faz força para tirar a motorista, para tirar a vítima do volante, né? E ela ainda volta, encara os bandidos. E olha ali, ó, aí o momento. Mas é uma típica cena de um assalto, É né? cena de assalto, porque eles passam pela vítima, percebem a oportunidade. Uma rua deserta. Uma rua deserta. Ela dentro do né? carro, ela provavelmente no carro, sozinha. Sozinha, não estava sozinha, né? Mulher, porque eles acabam também escolhendo, carro de né? alto valor. Né? Um carro, né? Uma caminhonete ali de, né? Um valor considerável. E aí passam, né? Se dividem, um vai para um lado e outro vai para o outro, ou seja, o efeito surpresa. Né? E aí, o início ali, eles passam por ela, como diz o outro, se fazendo de salame, Jeremias. Ali, ó, olha lá. Aí ele passa e ele simplesmente dá... E é o da esquerda que dá o comando, né? Porque quando ele muda a passada, é que o outro parceiro comparsa vai pro lado do carona, né? Exatamente. E eles percebem a oportunidade. Impressionante. Olhos de águia na hora de cometer assaltos e crimes, né, Jeremias? É um olho de águia que não é do bem, né? Aí, Chemali, no depoimento, a vítima ela não conseguiu precisar se esses criminosos estavam com arma de fogo, com algum tipo de arma, porque a ação foi muito rápida, né? A ação foi muito rápida e ela disse, olha, eles me abordaram, mas eu não sei se eles estavam com arma ou não. Nas imagens não parece que eles estivessem com algum tipo de arma, né? Algum revólver, alguma coisa. E eles atacaram. Deixa eu te contar também, Chemali, que a boa notícia é que a polícia fez buscas na região e achou essa caminhonete. Achou a caminhonete no município de Estrela. Aí não sei o que essa dupla fez com a caminhonete, né? Mas a polícia encontrou a caminhonete. E a vítima, ela foi puxada para fora. Eles usam para, olha, diversos outros crimes, né, Jeremias? Pequenos assaltos, um transporte de droga, um transporte de armamento para um outro local, né, justamente para não levantar suspeita, mas não pareciam, como disse a vítima, que estariam armados. É o chamado roubo na mão grande, né, Jeremias? Roubo na mão grande, na força. No elemento porque é uma mulher, surpresa, né? Um elemento né? surpresa, exatamente isso, né? E aí, tem uma coisa que me chama a atenção, se essa porta tivesse travada, talvez essa investida fosse frustrada, né? Ao que tudo indica, a porta não estava travada. É um outro detalhe, por isso que no início desse flagrante, a gente chamou a atenção, né, porque a gente precisa ter cuidado, isso vale para mim, vale para o Jeremias, para você que está em casa nos acompanhando. Olha, não dá para dar mole na rua, gente. Né? Permanecer o mínimo possível dentro de um automóvel, quando vai voltar, vai sair de algum lugar, buscar ter isso em mente, não é paranoia. São algumas dicas simples que muitas vezes podem nos tirar de situações difíceis, né, Jeremias? Infelizmente viraram cuidados básicos. Cuidados básicos, né? A gente sabe que o policiamento tem um déficit de efetivo, enfim, a polícia se esforça ao máximo aí para manter a segurança, né? Mesmo em pandemia, né? Policiais aí, civis, militares, tentando combater a criminalidade. Mas se a gente seguir algumas dicas, né, de observar o cenário, né, se desconfiou de alguma coisa, retorna para o lugar, espera aquela situação suspeita passar. Muito provavelmente, talvez essa questão da porta que o Jeremias destacou pudesse evitar, se eles não estivessem armados, eu poderia bater arranque e sair com o carro, né, Jeremias? A gente está falando aqui, tem aquele ditado que é melhor prevenir do que remediar, né? Esses cuidados todos da tranca, de não ficar numa rua deserta sozinho e tal, a gente está remediando, né? Não é prevenção, a gente está remediando diante desse cenário. E aí, repito, nesse cenário aí, é um cenário clássico de um assalto, né? A rua deserta, o carro, o condutor sozinho, nesse caso, a vítima. Fica o trauma da motorista. Felizmente, a polícia conseguiu recuperar esse automóvel. Agora, pessoal que está chegando agora, meio-dia, 11 minutos, eu estou aqui com o Jeremias Werneck nessa onda de flagrantes do nosso estado e do Vale do Taquari. A gente vai para o Vale do Rio Pardo, porque teve disparo de fuzil
Parece cena de guerrilha, né, Jeremias? A ostentação das facções que assusta cada vez mais o interior gaúcho. Onde aconteceu isso, Jeremias? Isso aí, essas imagens são em Santa Cruz do Sul, Chemali. E a polícia já abriu uma investigação. Disparos de um fuzil em plena via pública no bairro Bom Jesus. Essas imagens elas foram publicadas no portal Arauto e elas chegaram a conhecimento dos investigadores, que agora estão apurando os detalhes. Vocês não estão ouvindo e vendo algo errado, não. Isso é uma AK-47. Isso é uma das armas mais populares do mundo, também chamada de Kalashnikov, porque ela foi criada na União Soviética, né? E essa arma, ela é capaz de derrubar um helicóptero, chamado. Exatamente. Esse calibre não é pouca coisa. Quando eu disse cena de guerrilha, é porque é uma arma de guerra, verdadeiramente, né, Jeremias? O Lucas Abate está com a gente nesse flagrante, vai trazer outras informações. Lucas, se a polícia tem aí a origem desse fuzil, desse suspeito, tudo indica que seja de uma facção que já domina o Vale dos Sinos há muito tempo, né, Lucas Abate? Isso a gente imagina, Chemali. Tem a assinatura dessa facção criminosa que atua no Vale dos Sinos, atua também em outras cidades, até esses dias a gente mostrou em Soledade, uma situação bastante parecida, um homem com uma submetralhadora dando rajada para cima, pertencente a essa mesma facção criminosa que atua também na região de Santa Cruz do Sul. Chemali, tu vai lembrar certamente, faz alguns anos, que a maior apreensão de fuzil da história da Polícia Civil do Rio Grande do Sul aconteceu justamente em Santa Cruz do Sul. Foram, se eu não me engano, 15 Outubro de armas, 2017, e né, Lucas? algumas delas... 6 AK-47. A data exata eu não vou lembrar, mas eu lembro que eram vários fuzis, 15 ou 16, e alguns deles eram AK-47. Na época foi a maior apreensão da história da Polícia Civil e aconteceu justamente em Santa Cruz do Sul, e pertencia a essa mesma facção criminosa que é investigada por ser, digamos, a autora desse vídeo que mostra os disparos e que tem um objetivo muito claro. Não é um vídeo que vazou, não é algo que não deveria sair. É um vídeo direcionado para ameaçar e também direcionado para as facções rivais. Sem dúvida. Lucas Abate, Jeremias Werneck, pessoal de casa que está chegando agora. Meio-dia, 14 minutos, a gente está mostrando um flagrante do Vale do Rio Pardo. Isso aí é Santa Cruz do Sul, e o Lucas lembrou bem da maior apreensão de fuzis realizada pela Polícia Civil. Lembro bem também, Lucas, porque acabei, entre aspas, tomando aquele engate. Foi no final da tarde e a minha equipe de reportagem saiu em direção a Santa Cruz para fazer o registro daquela apreensão. Um desses fuzis da época pertencia ao líder dessa facção, líder que controlava ali as ações da facção no Vale do Rio Pardo. Delegado à época Luciano Menezes, delegado também Marcelo Chiaro, estavam envolvidos nessa apreensão que aconteceu na casa de um estudante universitário, ou seja, um laranja que guardava todo esse arsenal para essa facção que continua impondo medo no Vale do Rio Pardo, né, Abate? No Vale do Rio Pardo, em diversas regiões do interior do Rio Grande do Sul, é uma facção com berço aqui no Vale dos Sinos, mas a gente sabe, né, Chemali, domina boa parte do Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo, região norte do estado, até eu citei Soledade, que eles fizeram uma situação bastante parecida no mês passado, fizeram rajadas para cima com uma submetralhadora. É uma facção que infelizmente continua atuando muito forte e atua bem dessa forma, Chemali, como tu bem disse. Esse estudante universitário, acima de qualquer suspeita, recebia um valor para armazenar essas armas na casa dele. Não só fuzis, mas também tinha uma grande quantidade de pistolas. E até, Chemali, agora estava lembrando, muitas dessas armas foram repassadas para uso da própria Polícia Civil, naquele programa que se tem de aproveitar o que é apreendido, né, com os criminosos, seja leiloando, no caso de carros, casas ou outros bens, ou seja, pegando para uso no caso desses fuzis. Para combater o contravapor, né? O contrafogo dessas facções criminosas, viu, Jeremias? E essa facção, além do armamento, tem a expertise do dinheiro, da lavagem de dinheiro, do envolvimento com a política. Você sabe do que eu estou falando. Envolvimento no Vale dos Sinos, tem político, né, com as situações, digamos assim, embaraçadas com essa mesma facção, e eles continuam aí desafiando a polícia, Jeremias, desafiando as autoridades, a força do Estado, Jeremias. E além de tudo isso, Chemali e Lucas, uma imagem dessas
também serve para intimidar os moradores, né? Se pode haver algum tipo de resistência de denúncia, essa imagem também intimida os moradores. Isso é um fuzil, isso é uma AK-47, isso é uma arma usada em conflitos armados na Europa, na África. Isso não é qualquer tipo de arma, isso derruba helicóptero. Isso aí no mercado clandestino, gente, nessa mesma época da apreensão dos fuzis lá pela Polícia Civil, no mercado clandestino avaliado em R$50 mil a aquisição de um fuzil como esse. Isso dá ideia do poder econômico dessas facções, né? E a intimidação não é só para os moradores, é para as outras facções rivais não ingressarem no Vale do Rio Pardo. O Vale do Rio Pardo, no mundo do crime, tem dono. E essa facção aí que dá as cartas, que tem origem no Vale dos Sinos, e as outras facções aí que ficam na região metropolitana, algumas na Serra. Essa divisão de territórios, né, Jeremias? Daqui a pouco a gente volta a conversar com o Lucas Abate também, vai trazer outros detalhes, mas fica aí o flagrante. E nos indigna demais, né? Nos indigna demais para que... O Chemali? Diga, Jeremias. Sabe que essa arma se popularizou muito depois da Guerra Fria, né? Rapidinho, assim. E quem tem essa arma, tem ela porque ela dificilmente emperra, Chemali. Olha o número de... a rajada que ela solta ali. Aquela apertada de gatilho ali foram 30, 40 tiros em sequência, né, Jeremias? É impressionante. E como você destacou no início, é de derrubar helicóptero, ou seja, uma arma de guerra de verdade na mão de quem está contra a lei há bastante tempo. Ok, Jeremias, obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o Jeremias, com o Lucas Abate. Agora são 12h18. Vocês viram aí a vinheta, né, da questão da pandemia, por isso nós vamos atualizar agora os números da Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul. A taxa de ocupação de UTI está em 99%. Baixou de 100, gente. Não deixa de ser uma boa notícia neste momento. Março se despediu sem deixar saudade e nós ingressamos no mês de abril abaixo de 100%. Aqui em Porto Alegre, esse número está em 108%, ou seja, continua acima da capacidade. A última atualização da Secretaria de Saúde aqui do nosso estado, feita ontem, registrou quase 7 mil casos na quarta-feira e 304 óbitos. Já são mais de 845 mil casos confirmados e mais de 19 mil mortes no nosso estado. Só no mês de março, falei de um março que não deixa saudade, foram quase 7 mil gaúchos que perderam a batalha para a Covid-19. Um março que realmente, olha, mais de 67 mil vidas em 31 dias e aqui no nosso estado quase 7 mil gaúchos. A pandemia fez um baita estrago no mês de março. A gente fala agora do que realmente salva essa pandemia. Eu estou falando de vacinação, porque a novidade nos postos de imunização que o prefeito de Porto Alegre antecipou aqui no SBT já está rendendo números animadores, números incríveis. Guilherme Roquette está em um desses pontos de drive-thru de vacinação e nos traz aí as boas notícias desse grande trabalho do pessoal da saúde e também da solidariedade. Roquette, seja bem-vindo aí. Boa tarde para ti. Boa tarde, Chemali. Boa tarde a todos. Tem uma notícia excelente pelo seguinte, porque eu estou aqui agora no estádio Beira-Rio. Pela manhã tinha bastante fila, mas agora não tem um bom momento para o pessoal vir para cá. Inclusive, eles entram por aquele lado lá fora, onde a gente está vendo lá fora o ônibus do Exército. Os militares estão ajudando em todo esse balizamento. Passam pelo lado de fora dessa grade de concreto que a gente está vendo aí. E o Cláudio vai mostrar agora lá na frente, aonde vai entrar um carro prata agora, é o início então da entrada aqui no drive-thru no estádio Beira-Rio. Aqui dentro, até receber a vacina, são cerca de minutos, cerca de 5 minutos em que os motoristas acabam então recebendo a imunização. Tem um carro que quer passar aqui atrás, Cláudio, olha só, essa senhora aqui está aqui atrás, já deve entrar então para ser vacinada. Inclusive ela está dirigindo ali, vamos ver se a gente consegue até conversar com ela, eu vou me aproximando ali, porque até agora, Chemali, já foram aplicadas aqui no drive-thru do Beira-Rio 450 doses de vacina.
por esta equipe que está aqui e também nessas pessoas, então, que vêm aqui para serem vacinadas. Tem uma senhora aqui. Qual é o primeiro procedimento ali? É justamente atualizar a carteirinha de vacinação. Isso. Esse é o primeiro passo, depois a identificação. E logo em seguida, então, é o bracinho para fora, né? Que é o que está acontecendo agora, é o que a gente vai ver agora. Assim que ela atualizar ali, de repente eu vou conversar com essa senhora, com essa motorista aqui, mas é muito interessante, Chemali, porque além da vacina, aqui no estádio Beira-Rio também estão recebendo doações de alimentos. Já tem mais de 600 quilos doados, que eu vou mostrar daqui a pouco, está lá atrás, né? E que justamente são para serem doados. É uma parceria da Secretaria Municipal da Saúde com o Banco de Alimentos do Estado e já arrecadou aí cerca de 1 tonelada de alimentos justamente para essa doação. De longe, uma perguntinha rapidinha aqui. Não, ela não quer aparecer, não mas tem enfim, problema, não tem problema. O importante é estar sendo imunizada, né, Guilherme? O importante é estar sendo imunizado, não querer conversar. Jornalismo é ao vivo, é assim, né, gente? Jornalismo ao vivo é isso aí. Faz parte. Segue aí, Roquete. Aqui, vamos ver se a gente consegue conversar. Tem outro senhor recebendo aqui. O senhor está recebendo a vacina? Ah, não, é lá do outro lado. Lá do outro lado. Vamos ali no lado do motorista, então. Vamos ver se a gente consegue conversar ali. O condutor está recebendo. Aí a nossa câmera, Cláudio Pato aí não fazendo aí. Não, também não querem conversar com a gente. Mas a gente vai atrás aqui, não tem problema. Então o que acontece aqui, Chemali? São cerca de 5 minutos em que o pessoal leva dentro do carro justamente para poder receber a imunização até aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Estão contentes aí com a imunização? Contentes e otimistas. Nós vamos resolver esse problema, vamos terminar com essa porcaria aqui. Isso aí, foi vacinado ou foi sua esposa? Os dois. A gente está sempre junto. Perfeito, muito obrigado. Chemali, tem mais algumas informações daqui, porque tem outros pontos de drive-thru que estão recebendo, que estão aplicando a imunização. Aqui no estádio Beira-Rio, a entrada é justamente ali pela Rua B, a Rua Fernandão. Também na Sertório, no Big da Sertório, o acesso pela Rua Dona Alzira, no estacionamento coberto lá do Sans Clube, na PUC, pelo centro de eventos, o acesso é justamente lá pelo centro de eventos, e também no Big, no Barra Shopping Sul, na Avenida Diário de Notícias. Essa imunização aqui na capital, ela deve seguir na sexta-feira, mas aí em alguns pontos, aí serão menos pontos, daqui a pouquinho eu passo essa informação exata. Ao longo de todo esse dia, Chemali, como eu já te disse, os drive-thrus eles vão receber justamente essas doações de alimentos. Vamos mostrar por lá, está um pouco longe, mas a gente vai caminhando exatamente aqui para poder mostrar como é que está sendo toda essa movimentação. O espaço é grande, então a gente vai dar uma boa percorrida aí, por aqui. Você está vendo lá, Chemali, o Cláudio Pato está nos mostrando ali, ó. Os alimentos que estão sendo doados, eles serão entregues então depois para famílias carentes. E aqui, olha quanta coisa já tem, Chemali. Várias cestas básicas, tá? A gente já tem muita doação, muita gente entregando a doação de alimentos e justamente essa é a expectativa que a gente tem. Por falar nisso, para fechar, o governo do estado confirmou a chegada de mais quase 650 mil doses nesse lote de vacina. São 600 mil da Coronavac e 45 mil da AstraZeneca, Chemali. E a gente segue aqui então no estacionamento do Beira-Rio acompanhando toda essa movimentação, Chemali. Tá certo, Roquete. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Acompanha o trabalho aí, esse trabalho em parceria com o Banco de Alimentos. Notícias positivas, a chegada de mais 600 mil doses aos gaúchos. E eu fico aí com a expressão daquele motorista entrevistado pelo Roquete. Eu também sou otimista. A gente vai vencer essa batalha da pandemia com a vacina, com a informação e com a verdade. Por isso, a gente começa o mês de abril dessa grande expectativa para que o março não se repita. O mês que foi o mês mais triste, mortal da pandemia no Brasil e aqui entre os gaúchos. Só no nosso estado foram quase 7 mil mortes. Eu falei ainda há pouco, quase 7 mil mortes. 3 vezes mais do que o mês até então mais drástico, mais crítico, que foi o mês de dezembro, que teve aí o impacto da abertura das eleições. Veio dezembro, um mês difícil. Parece que o comportamento das pessoas no feriadão de Páscoa será determinante para que o mês que começa hoje seja mais leve. E por isso nós vamos falar agora sobre essa expectativa com o virologista Anderson Brito, que conversa com a gente lá dos Estados Unidos, onde ele faz um pós-doutorado. Seja bem-vindo.
Anderson, aqui é o SBT Rio Grande, a conversa ao vivo com todos os gaúchos. Boa tarde. Olá, Chamali. Boa tarde. Prazer conversar contigo, Anderson. A gente já começa essa sequência de perguntas e esclarecimento das dúvidas. A Páscoa, como a gente falou, Anderson, pode ser determinante para esses casos fatais no mês de abril. A gente sabe que sempre tem aquela janela de 15, 16, 17 dias depois de uma grande abertura. Foi assim com as eleições de outubro, novembro. O mês de dezembro foi realmente crítico. Depois vieram aí os feriadões, o carnaval, e o mês de março se mostrou isso. O que a Páscoa pode nos reservar para o mês de abril, Anderson? Exato. A gente sempre nota, né, que depois desses eventos que reúnem pessoas, os casos aumentam, porque isso é algo que é da natureza dessa pandemia, né? O vírus, ele se alimenta, digamos assim, do contato social. Então, enquanto houver uma pessoa infectada entrando em contato com uma outra pessoa que não foi vacinada, haverá essa possibilidade de contágio, né? Então, a gente tem acompanhado aí que os hospitais, eles estão abarrotados e estão passando por uma dificuldade enorme de atender essa demanda, né, que aumenta muito. Sim. E desde o fim de fevereiro houve essa entrada nessa chamada bandeira preta, nessa tentativa de evitar justamente que mais e mais pessoas entrem em contato e com isso ocorra transmissões virais, né? A gente tem notado que as hospitalizações, elas têm diminuído, mas é necessário que a gente ainda mantenha distanciamento físico de outras pessoas, para que a gente evite que esse número possa aumentar novamente, porque isso é uma possibilidade. Ainda existem muitas pessoas que não foram vacinadas ainda, então essas pessoas ainda estão suscetíveis ao vírus. Essa questão, antes da gente trazer o Jeremias Werneck também para essa conversa, Anderson, a questão do ritmo de vacinação. A gente sabe que no Brasil ainda está na fase aí dos 10%, 15%, né, de imunização da população. Quero a tua experiência aí nos Estados Unidos. Tu já foi vacinado por aí? Como é que está esse cenário de avanço da proteção entre os norte-americanos, entre a população em geral, Anderson? Então, eu já fui vacinado em fevereiro, né, em função da minha própria função enquanto virologista. Sim. Mas a vacinação por aqui está bastante adiantada, de tal maneira que agora, nas próximas semanas, já vão entrar aqui na faixa etária de pessoas abaixo de 40 anos, então eles já estão vacinando pessoas mais jovens, né? Então, a gente tem que entender que o controle dessa pandemia, ela virá principalmente através de vacinas, e será necessário que a gente atinja um grande número, uma grande proporção da população, acima de 60%, 70%. Então, como você mesmo mencionou, a gente está muito atrás nisso. Diferentes estados estão com diferentes velocidades de vacinação, mas isso é necessário que seja mais acelerado, como está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, onde agora os jovens, né, também vão entrar nessa fila, né? Sem dúvida. Jeremias? Bom, Chamali, eu quero perguntar para o Anderson, aqui no Brasil, além de cada estado estar num ritmo diferente, Anderson, a gente tem uma discussão muito grande sobre os grupos prioritários. Recentemente teve uma decisão colocando as forças de segurança nesse grupo de prioridade para receber as doses. A gente tem já uma parcela bem grande dos idosos imunizados. Do ponto de vista da ciência, depois da gente superar esse grupo dos idosos, que grupo que seria mais importante imunizar agora para controlar o vírus? Isso é uma decisão que é, de fato, bastante difícil, né? E diferentes estados, diferentes governos, digamos assim, eles tomam decisões de acordo com a realidade local deles. Mas o fato é, por exemplo, existem pessoas que têm comorbidades, né? Existem pessoas que, por exemplo, têm um sistema imunológico deficitário. Essas pessoas, elas necessitam proteção, independentemente de idade. Então, assim, de fato, essas decisões, elas são bastante complexas. Você citou agora agentes de segurança.
eles são um grupo que estão o tempo todo em contato com a população e, eventualmente, com outras pessoas, com pessoas infectadas. Então, eles estão sob mais risco. E faz sentido que bombeiros e policiais sejam incluídos, né, como uma prioridade, mas, de fato, é uma decisão difícil, mas iniciamos já pelos grupos que são mais afetados, né, que são os idosos que, em geral, quando infectados, necessitam hospitalização, e muitos infelizmente, morrem, né? Então, a gente já tem visto que as vacinas já estão começando a mostrar o seu efeito, com a diminuição do número de mortes entre essa população mais velha e mais vulnerável. Sim. Sem dúvida. Para quem está chegando agora, meio-dia, 32 minutos, nós estamos conversando ao vivo com Anderson Brito, que é virologista e estuda, né, se especializa lá nos Estados Unidos. Eu queria continuar conversando sobre a questão da proteção da vacina, Anderson. Quase metade da população norte-americana já está imunizada. Como é que as vacinas, os diferentes tipos de vacina, estão se comportando diante das variações, das mutações dos vírus, do coronavírus aí no país onde tu está se especializando? Exato. Então, o vírus, enquanto houver pessoas que não foram vacinadas ainda, ele vai seguir o seu caminho, digamos assim. E quando esse vírus ele entra no nosso corpo, é aí que ele começa a sofrer mudanças genéticas, as chamadas mutações, que podem levar a vírus que são mais transmissíveis, ou vírus que podem até, digamos, fugir do nosso sistema de defesa. Então, isso diz muito sobre a necessidade da gente vacinar o maior número de pessoas possíveis, porque a imunidade que vem de vacinas, ela é de fato bastante robusta, ela é bastante forte, e ela consegue, digamos, barrar a infecção causadas por essas novas variantes do vírus, que vão surgir enquanto a gente deixar o vírus ser transmitido de uma pessoa para outra. É da natureza do vírus acumular mutações ao longo do tempo. Não há nada que a gente possa fazer nesse sentido. O que a gente pode fazer é evitar que o vírus atinja outras pessoas, porque é dentro das pessoas que esses vírus sofrem essas mutações. E as vacinas são a principal forma que a gente tem para evitar que isso aconteça, além, claro, do distanciamento físico, do uso de máscaras e outras precauções, né? Perfeito. Jeremias? Não, é isso, Chamari, principalmente das variantes, né? E é impressionante o ritmo da vacinação nos Estados Unidos, né? A gente olha com um pouquinho de inveja, aquela inveja branca, né? De ver que a vacinação nos Estados Unidos está chegando para uma faixa etária que aqui para a gente parece tão distante, né? Exatamente. Agora, Anderson, eu ia te perguntar também essa questão dessa diferença entre o ritmo de vacinação aí nos Estados Unidos e aqui no Brasil. A gente há alguns dias já percebe uma mudança, desde a mudança, né, na direção do Ministério da Saúde, uma mudança até na própria condução, né, da pandemia por parte do governo federal. Isso já chegou a impactar aí nos Estados Unidos do ponto de vista de relação internacional? O que se fala nos bastidores? Porque o Brasil, por algum tempo, se tornou uma preocupação mundial diante da questão do gerenciamento da pandemia. Agora há aí uma mudança em curso promovida pelo próprio governo federal. Como é que isso já impactou, se é que impactou, aí no dia a dia dos norte-americanos, Anderson? Exato. Então, aqui, assim que esse novo governo entrou, no dia 20 de janeiro passado, eles implementaram as medidas que devem ser implementadas. O próprio presidente foi a público orientar as pessoas que utilizem máscaras, por exemplo. Então, isso já foi uma grande mudança. Orientar que eles se vacinem, porque todas as vacinas que estão disponíveis nos postos de saúde, digamos assim, já foram testadas, já se mostraram seguras e eficazes. Então, não há razão para temer. As pessoas, elas têm que ouvir uma liderança aquilo que é necessário fazer. E é exatamente o que tem sido feito. O número de casos diminuiu de maneira vertiginosa a partir de janeiro,
muito em função de todo esse conjunto, porque é um conjunto de ações, né? O uso de máscara, distanciamento, mas as vacinas também começaram a ser distribuídas de maneira bastante rápida. Então, é o conjunto de medidas e medidas essas que estão sendo apoiadas por uma liderança nacional e está, de fato, fazendo a grande diferença. Tá certo. Anderson Brito, muito obrigado pela gentileza de conversar conosco aqui no Rio Grande do Sul, ao vivo para todo o estado. O Anderson, que está nos Estados Unidos fazendo aí uma especialização. Sucesso na tua empreitada e até uma próxima oportunidade, Anderson. A gente segue aqui com o SBT Rio Grande. Vocês viram, né, gente? Realmente, como o Jeremias destacou, a gente fica até olhando, admirado com o ritmo de vacinação lá nos Estados Unidos e querendo chegar nesse mesmo patamar de quase metade da população brasileira também protegida, também imunizada. A gente está acelerando, aos poucos a gente está indo, vamos acelerar mais. Vamos deixar de fazer feriadão e manter o esquema de vacinação funcionando também na Páscoa. E olha, o governador Eduardo Leite vai liberar o comércio não essencial para abrir nesse sábado de Páscoa. Quem tem as informações, deixa eu retornar para conversar com Jeremias Werneck. Informação de agora há pouco, né, Jeremias? Sim, a decisão saiu, foi comunicada depois da reunião do gabinete de crise, Chemali, na manhã dessa quinta-feira. O que vai acontecer, Chemali? A abertura, atendendo esse pedido do setor econômico, vai ser pontual. Pessoal, é pontual, ok? E a gente vai inverter a sexta no sábado. O que isso significa, Chemali? Na sexta, amanhã, só funciona o comércio essencial. E no sábado, o comércio não essencial pode abrir até às 8 da noite. Entenderam? A gente muda a sexta pelo sábado. O que antes não abria no sábado, agora abre essa inversão, ok? O governador também disse que vai manter as restrições especiais de horário para todas as atividades. Entre 8 da noite e 5 da manhã, atenção, até o dia 9 de abril. Vamos ouvir um trechinho do pronunciamento do governador Eduardo Leite. Nós decidimos anunciar hoje essa medida para semana que vem, para que a gente tenha alguma previsibilidade, para que as pessoas possam se organizar melhor e aderir a esse esforço coletivo que também já dura mais de um ano. Pessoal, a pandemia, ela segue nos desafiando, ela segue tirando vidas. Nesse feriado, portanto, evite ao máximo circular. Nós precisamos de menos gente nas ruas para garantir que o vírus circule o menos possível. Ao mesmo tempo que nós anunciamos uma medida pontual para proporcionar algum alívio para um setor sofrido da nossa economia, é importante ressaltar que nós vamos intensificar a nossa fiscalização. Aí a palavra do governador, né, fazendo essa troca, lembrando sempre, né, Jeremias, é uma troca para dar um alívio, um fôlego extra para o comércio, mas a manutenção dessa abertura gradual depende muito das nossas atitudes na rua, na hora de ir às compras, usar máscara, usar o álcool gel, sempre na bolsa, na mochila, enfim, e manter o distanciamento, né, gente? Não se aglomerar em frente às gôndolas de supermercado, nas lojas de roupa. Espere a sua vez. Eu tenho percebido algumas pessoas ainda impacientes. Fui ao mercado ontem pela manhã e fiquei assustado. Fiquei assustado, não fiquei muito tempo no mercado, saí e, como disse o Jeremias, a gente acaba preferindo mercados de bairro, menores, com menos fluxo, porque ficar num mercado grande realmente, nessa questão de pandemia, é complicado. Já já nós vamos conversar com o Guilherme Fadanelli da Serra, porque comerciantes da Serra, prefeituras da Serra também estão reivindicando a reabertura do comércio gradual nesse feriado de Páscoa. Já já os detalhes com o Guilherme Fadanelli. Agora aqui no SBT Rio Grande, a gente fala de algo que nos choca. Meio-dia, 40 minutos. As agências do INSS não abriram hoje, se valendo do ponto facultativo pela véspera do feriado. O ponto facultativo que foi anunciado ontem, no finalzinho da tarde, lá por Brasília, para quem tem a caneta na mão. E mais uma vez, os segurados não foram avisados a tempo. Lucas Abate conta pra gente esse sofrimento da população brasileira. Cristiano veio de Camaquã, encarou mais de 2 horas de viagem no ônibus de saúde da prefeitura e encontrou a agência da Avenida Bento Gonçalves fechada. Aí agora marcaram pro dia de hoje, vim sair cedo com a criança para chegar aqui e não ter nada de novo. É um descaso que estão fazendo com a gente, cara.
O filho de Cristiano, de 7 anos, luta há 3 contra a leucemia. E mais uma vez, a busca por auxílio vai ser adiada. No começo, como eu não tinha noção do que o governo ajudava nós vendemos casa, vendemos carro, vendemos moto para manter o tratamento do meu filho. Hoje a gente mora numa casa de 3x5 que o meu sogro doou para nós não ficar na rua. O INSS informou apenas na tarde de ontem, pelo site oficial, o fechamento das agências nesta quinta-feira. O motivo é o ponto facultativo do Serviço Público Federal. E como amanhã é feriado, as agências só voltam a abrir na próxima segunda-feira. E mesmo quem tinha agendamento marcado não foi avisado. Tá aqui, ó, tudo certinho. Hoje às 9h20 da manhã. Aí tá dizendo que não vão atender hoje. Ó. Que tá o agendamento, ó. Foi pega de surpresa. Eu pensei que... Tanto é que eu não liguei ontem, eu ia ligar pra confirmar, né? E para quem perdeu a viagem e voltou para casa sem atendimento, o jeito agora é remarcar a perícia pelo telefone 135. Custava eles avisarem? Não, né? E a população fica assim, ó, como eu tô agora, de braços cruzados, não há o que fazer a não ser reclamar para a imprensa que felizmente continua livre nesse país. Lucas Abate, avisaram pela internet. Ao final da tarde da quarta-feira, não conseguiram avisar nem os próprios servidores. Alguns acabaram indo trabalhar hoje, né? Foram pegos de surpresa também, mas aí voltaram para casa. O prejuízo mesmo, a dor de cabeça, a angústia fica para os segurados do INSS, né, Lucas? E quando a gente fala, Chemali, de pessoas que vieram de fora de Porto Alegre, como é o caso do Cristiano, veio ele acompanhado do filho de 7 anos com leucemia, Chemali, se expondo num transporte de saúde da prefeitura, que era a única forma que ele tinha como vir até Porto Alegre. Chega ali e se encontra com essa situação, ele que já há bastante tempo luta para conseguir o benefício para o filho dele e mais uma vez vai ter essa espera adiada. Até, Chemali, o Cristiano tinha falado para mim depois da entrevista, dizendo, olha, agora eu vou ter que ficar em Porto Alegre, esperando o ônibus da prefeitura para voltar para minha cidade, estou com uma criança, estou sem dinheiro nem para almoçar. E até algumas pessoas colocaram à disposição para ajudar ele, mas a boa notícia é que ele conseguiu uma carona e agora, felizmente, já está em Camaquã. Bom, Chemali, o que disse o INSS sobre essa situação? Disse que ontem foi estabelecido o ponto facultativo por volta das 3 horas da tarde, uma decisão do Ministério da Economia, que os servidores fizeram um imenso esforço para estabelecer contato com os cidadãos que possuíam atendimento agendado para hoje, mas reconhece, Chemali, que não foi possível avisar todo mundo e lamenta essa situação. A maioria das pessoas que eu conversei hoje pela manhã disseram que não foram avisados, que entraram no aplicativo e permanecia o atendimento agendado para hoje. Outras pessoas relataram até pelas redes sociais que receberam a notificação somente na noite de ontem. Lucas, era só o que faltava não reconhecer o erro, né? Esse erro crasso, e o servidor do INSS não tem culpa de nada, gente. Isso aí é de gestão, é lá em cima, é lá em Brasília. É o apagar das luzes que tomam a iniciativa de criar um ponto facultativo. É o legítimo dia dos bobos, né, Lucas Abate? Para fazer uma alusão ao 1º de abril, bobo é o cidadão que se deslocou até essa agência do INSS tentando, né, conseguir o seu direito. É o Instituto Nacional de Seguridade Social. Precisa e tem a missão de proteger o cidadão, né, que foi vítima de algum acidente de trabalho, de algum afastamento, seja qual for. Gente que paga imposto, gente que tem carteira assinada, pessoal. E a direção nacional do INSS faz isso. Isso é uma falta de respeito, Lucas. Eu fico extremamente indignado, porque não é a primeira vez que nós, jornalistas, você como repórter, eu como repórter, registrei esse tipo de situação difícil das pessoas em plena pandemia, gente. Pessoas que se deslocam de outras cidades, porque tudo fica centralizado também para proteger os servidores. E acaba acontecendo isso, essa falta de respeito, Lucas Abate. O que se pode esperar? Se tem gente querendo acabar com o SUS em Brasília, imagina com o INSS. O que se pode esperar? Alô, ministro Paulo Guedes. O senhor é um homem experimentado,
quer a vacina para vencer essa questão difícil da economia. Não dá para tratar o cidadão comum dessa forma. Lucas, daqui a pouco a gente volta a conversar contigo, porque a gente vai tentar aliviar um pouco esse clima. Eu sei que é complicado, nos traz indignação. A gente está começando um mês novo, tentando varrer o mês de março para trás, embora seja impossível esquecer do que aconteceu em março. Mas a gente vai falar de tradição agora. A tradicional Feira do Peixe, segue até amanhã aqui em Porto Alegre. Por isso, nós vamos direto até o centro da capital gaúcha. O Guilherme, que saiu do posto de vacinação e foi para a Feira do Peixe. Todo mundo se protegendo por aí, Roquete. Exatamente, Chamali. Todo mundo se protegendo, todo mundo de máscara. Vamos mostrar, Cláudio, olha só, a fila tá lá fora, quase lá na prefeitura. Para passar ali na entrada, precisa passar o álcool gel. Olha ali, todo mundo limpando a mão, todo mundo de máscara. E são 13 bancas nessa edição aqui da Feira do Peixe que estão com uma diferença nesse ano, Chamali. Apesar dessa fila aqui, olha só, entre uma banca e outra tem um distanciamento de 4 metros. E por isso, toda essa movimentação, apesar de ter gente aqui, não tem também tanta aglomeração. Vocês vieram buscar o peixe aqui? Sim, viemos. Qual que pretende levar? Tainha. Já está pronta? Camarão também? Também. Já conseguiram encontrar? Já conseguimos. Perfeito. Então, Chamali, é assim, ó, com distanciamento e com máscara. Vamos ver como é que tá a venda aqui. Tá bonito isso aqui? Obrigada. Como é que estão as vendas aí? Tá bom. Vai dar para tirar um pouco do atraso do ano? Ah, vai, né? É. Perfeito. Olha só, então o pessoal escolhendo o peixe aqui com distanciamento. Eu estou exatamente aqui onde poderia haver uma banca em outras edições, sim, mas agora tem esse distanciamento. Mas aqui também a gente percebe que também tem fila, mas todas as filas e todas as bancas estão distantes uma das outras. Tem álcool gel aqui dentro, tem também água, né, para lavagem de mãos. E o funcionamento aqui da Feira do Peixe, Chamali, é das 10 da manhã até as 8 horas da noite, até a Sexta-feira Santa. Os peixes tradicionais, né, os mais procurados, são justamente esses que nós ouvimos aqui as consumidoras. Uma delas é a tainha, merluza, corvina, anchova e é claro que não falta o camarão, né, Chamali? Todo mundo também aproveita, né? Daqui a pouco esse ano, se tiver meio caro, dilui e faz com arroz, como a minha mãe faz, para economizar um pouquinho mais. A feira, né, é organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, em parceria com a Colônia de Pescadores Z5 e a Colônia de Pescadores do Extremo Sul. Nós já tivemos ontem aqui, inclusive o prefeito Sebastião Melo já passou por aqui, mas a gente percebe o seguinte, que o movimento é intenso nesse horário aqui do meio-dia, aqui no Largo Gânio Pérez, centro de Porto Alegre. Tá certo, Guilherme Roquete. Olha, deu água na boca aqui o camarão da mãe lá em Jaguarão, hein? Pode ser o Sete Barbas, pode ser o camarão miúdo, mas esse aí feito com tempero de mãe tem outro gosto, né, Roquete? Esse ano eu não vou poder ver, mas ela guarda um potinho, deixa congelado lá, que no outro final de semana, quando eu tiver de folga, eu aproveito ele. Tá certo, meu amigo. Bom trabalho pra tua equipe aí. Mas a gente pode mostrar um pouco mais. Vamos mostrar mais? Vamos mostrar mais, ó. Não sei se vocês querem... Não, pois, né, a gente pode dar mais uma circulada aqui. Mateus Iglio tá liberando. Dá uma circulada com o Cláudio Pato aí. Então tá, vamos dar um passeio aqui. O senhor já conseguiu encontrar todos os produtos? Não, ainda não. Quanto tempo aqui na feira? Cheguei agora há pouco, faz uns 15 minutos. O que o senhor achou dessa questão do distanciamento, com todo mundo com máscara, álcool gel? Excelente, excelente. Faz parte, temos que se proteger, né? Muito obrigado. Então, o clima é exatamente esse aqui, Chamali. É um momento diferente, é um momento em que a gente tenta fazer o distanciamento, né? Olha ali, tem peixe em cima da balança, o pessoal pesando. Vamos ver se a gente consegue justamente conversar com essa banca aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Eu sei que tu está atendendo, está um pouquinho atrapalhado aí. Como é que estão as vendas agora? Tá, graças a Deus tá melhorando. Tá melhorando. A gente achou que não ia dar muito, mas graças a Deus Deus iluminou e tá melhorando a situação. Vai dar para tirar um pouco do atraso desse ano aí? Vai dar para recuperar um pouquinho, sim. Qual é o peixe que tem mais saída agora? O bagre e a tainha. A tainha tá saindo bastante agora. A gente dá uma baixada no preço e tá melhorando aí. Então tá aí, ó, Chamali. Baixou o preço da tainha. Opa! Né? Já tem mais uma opção aí de peixe barato. Okay. Olha ali na banca, também tem outro sendo pesado ali. E esse aí já tá sendo enrolado no papel ali atrás. Vamos mostrar aqui, Cláudio, olha a prática que ele tem ali atrás, aqui ó, à esquerda. A prática que ele tem dobrando e embrulhando o peixe, olha só. Né? É muito tempo, né?
Já trabalhando. Quanto tempo que o senhor já trabalha aqui na Feira do Peixe? Eu já vi que tem experiência aqui. 30 anos. 30 anos estamos aí na Feira do Peixe. Antigamente trabalhava na peixaria, agora está na Feira do Peixe. Como é que é a técnica aí para poder dobrar fazer todo esse... Com o tempo, com a experiência a gente vai adquirindo ela. Mas é só botar no papel e empurrar para frente e já era. Perfeito. Então, tu viu aí, né, Chemalho? Olha aqui, a prática, ele em menos de 1 minuto ele embrulhou 4 peixes aqui, né, Chemalho? Eu ia levar acho que uma meia hora aqui para poder embrulhar todos os peixes que ele estava comercializando ali. Mas é isso aqui, ó, já tem 4, 5 ali, 4 em cima da balança. A movimentação é intensa, mas como eu disse, com distanciamento, com máscara, com álcool gel, nesse espaço aqui onde eu estou agora, que é justamente o espaço entre uma banca e outra. Antes era tudo lotado, né? Agora tem esse espaçamento para que haja o distanciamento que a gente precisa nesse momento. Tá certo, Guilherme Roquete traz uma pechincha pra gente aí, né? Fico satisfeito, né, que a Feira do Peixe de Porto Alegre está acontecendo com todo o distanciamento, com toda a segurança, né, para que a gente mantenha um pouquinho dessa tradição. Isso também faz bem para a alma do gaúcho, para a alma do porto-alegrense. Daqui a pouco a gente volta a conversar contigo, Guilherme Roquete, porque agora, meio-dia, 52 minutos, e é hora de esporte aqui no SBT Rio Grande. Jeremias Werneck, eu quero saber de ti, Jeremias, se está circulando aí nesse pré-feriado de Páscoa. Você viu algum pacote de biscoito Zezé por aí, Jeremias? Não vi, rapaz, mas poderia. Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Ô, Chemai, eu acho que tu levou pro estúdio, tá? Não, tá aqui, ó. Tá aqui, eu tô usando o totem do André, que é transparente. Tá. Só tô com a minha água por aqui, ó. Tá, sei. Tá bom, Chemai, tudo bem. Termina o jornal, nós vamos conversar com distanciamento. Tá? Nós vamos conversar. Esse biscoito Zezé tá em algum lugar. Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Ô, Chemali? Diga, Jeremias. E a dupla Grenal me conta? A dupla Grenal parou no Sãos, né? Parou no Santos, né? Parou no Santos. Parou no São José, o Inter, e parou o Grêmio no São Luís. A gente tá vendo aí lances do jogo de ontem no Beira-Rio. Na verdade, o Inter parou no Fábio, goleiro do São José, né? Eu não sei se lá no Passo da Areia vão querer canonizar o Fábio, porque o Inter tentou, o Inter arriscou e o Fábio fez grandes defesas. Depois o Inter poderia melhorar um pouquinho a pontaria, né? Mas o São José, o Zequinha, conseguiu segurar um grande resultado no Beira-Rio. Olha essa defesa do Fábio ali, Jeremias. E o Fábio vem há bastante tempo sendo um destaque, Jeremias, né? Aí o Daniel também fez uma defesa aí, porque o Zequinha se fechou e começou, como diria Ribeiro Neto, naquelas escapadelas, entendeu? As escapadelas. Agora, o Ramírez já aprendeu uma lição, que é a marca do futebol gaúcho, com um time fechadinho. Pode usar o que tem de melhor, e ele usou o que tinha de melhor e não conseguiu furar essa barreira, né, Jeremias? Não, e assim, Chamali, com o Inter, eu tô tendo bastante condescendência. Vamos olhar com calma nesse time do Inter. O cara acabou de chegar, o Ramírez, né? Tá se adaptando, todo mundo tá conhecendo ele e tal. E o Ramírez agora já começa a pensar no Grenal. Passou esse jogo, tudo é Grenal. E o Ramírez mostrou que aprendeu muito bem esse negócio de Grenal. Quer ver? Vamos escutar. Escuta essa história do Miguel Ángel Ramírez sobre Grêmio y Internacional, Chemali. Yo en el día a día veo más camisetas coloradas. No estoy ni polemizando, ni de verdad, no me gusta esa tontería. Pero me encanta, porque voy en el día a día y ayer iba con la enamorada en el coche, íbamos contando, digo, vamos 6-1 ganando. Un colorado, otro colorado, otro colorado, otro colorado, un tricolor, un colorado, otro colorado, otro... Vamos ganando. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Son las que en el día a día me gustan verlas y me doy cuenta de lo bonito que es esa rivalidad y que se necesitan el uno al otro. Porque el uno sin el otro no tendríamos eso en la calle. Que es tan bonito y que es tan pasional. Tá apimentando essa disputa. Será que ele sabe o tamanho dessa rivalidade, Jeremias? Esse gringo é novinho, 36, quase a minha idade, mas ele tá com umas táticas aí de velhas raposas do futebol, né? Contando camisa de time na rua na véspera do clássico. Bom, é uma boa notícia que ele está engajado, né? Quem também vai começar a se engajar é o Grêmio do Renato, que ontem foi a Passo Fundo
São Luís está punido, esse jogo foi lá em Passo Fundo, Beberrão da Serra. O Grêmio abriu o placar com o Léo Pereira, comecinho do jogo. Léo Pereira bateu na saída do goleiro. Só que o São Luís, aí a continência, prestando continência em homenagem ao Ricardo Viana, pai do Ricardinho que faleceu. É isso aí. Ainda no primeiro tempo, o Gustavo Xuxa empatou para o São Luís. Uma pancada no meio do gol, o Breno foi surpreendido e aí o Paulinho virou de cabeça. E o São Luís teve chance para fazer 3-1, 4-1, não fez, tomou um empate. Léo Chu, 2-2. E agora o Grêmio começa a pensar no Grenal. O Grenal que veio antes de um jogo muito importante pela Libertadores, mas começa a pensar no Grenal. E falando em Grenal, vamos ouvir o que o auxiliar técnico do Renato Portaluppi fala sobre alguns jogadores que não atuaram ontem. Olha aí. O Jeromel e o Kahneman, eles estão ainda entregues ao departamento médico. E isso a gente vai ver o dia a dia, né? O relatório médico sai diariamente. Então, como eu estava aqui, eu não tenho essa precisão de te falar se eles vão estar ou não. E com relação ao Rafinha, eu coloco a mesma coisa, só que ele já está entregue à parte de preparação física. Então, vamos ver as avaliações que foram feitas, os testes que foram feitos. Se ele tiver condição, provavelmente pode figurar entre os titulares ou possivelmente uma opção do banco de reserva. Rapidamente, Chamário, uma informação de mercado, contratação no Grêmio. Thiago Santos, volante, 31 anos, está acertado com o tricolor, vem do futebol dos Estados Unidos, a gente está vendo gols dele pelo Palmeiras. O Thiago Santos é um volantão de marcação e ele vem para reforçar esse time do Grêmio. 3 anos de contrato. Thiago Santos deve chegar em Porto Alegre até segunda-feira para se unir ao time do Grêmio. Sábado, 10h15 da noite, Grenal na Arena do Grêmio. O primeiro Grenal da temporada, hein? Primeiro Grenal da temporada e a partir de agora tudo é Grenal e já saiu a escala do Grenal. Adivinha quem está escalado para trabalhar 10h15 da noite na Arena? Adivinha? Eu vou, cara. Os caras estão contando camisa de torcedor na rua. Eu não vou perder esse Grenal por nada. Tá certo, Jeremias Werneck. Valeu, meu amigo. Obrigado pelas informações do esporte. Tá aí esse momento de descontração de esporte. Isso alimenta a nossa alma. E agora a gente também vai falar de coisa boa. A hora da previsão do tempo aqui no SBT Rio Grande. Estael Cias, que coisa boa te receber. Eu já tava... Olha só, gente. Parecia o clube do Bolinha hoje. Só tinha homem trabalhando, ainda bem que a Estael veio representar o talento feminino conosco hoje aqui. Seja bem-vindo, Estael. O que os gaúchos podem esperar para esse feriado agora de Páscoa? Enfim, diz aí pra gente. Olha, Chamário, um prazer te encontrar, né? A gente dificilmente se encontra. Está à noite, geralmente no meio-dia aqui. Mas, olha, a expectativa é boa para o feriadão, a gente sabe que a gente está num momento especial, tomando todos os cuidados, mas em geral o tempo é seco, a gente já percebeu hoje que a temperatura mudou, tivemos um declínio da temperatura, um frio gostoso, uma temperatura de ar-condicionado. Né? Tá tranquilo, o cara não fica suando na rua. Exatamente. Bota só um agasalhozinho, Sim. E o que nós temos é um sistema de baixa pressão atmosférica lá no oceano, um ciclone, que está fazendo com que fique um vai e vem da chuva e das nuvens hoje no Rio Grande do Sul. Então a faixa leste já teve até inclusive chuva forte lá em Canoas, lá na minha cidade, mais cedo. E toda essa parte aqui, ó, do litoral e da Grande Porto Alegre segue assim, tem sol, tem nuvens, daqui a pouco chove, então não é um dia para botar roupa na corda, porque vai ficar correndo o dia todo, coloca a roupa, tira a roupa, então tem que ter atenção para isso. Caxias do Sul com temperatura chegando aos 20 graus, Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, 26 graus hoje à tarde, Pelotas sobe pouco a temperatura porque lá o tempo fica mais fechado, máxima de 21 graus, Santa Maria, 23 graus, Santa Rosa, tempo mais seco, ensolarado por lá, 27 graus, e Uruguaiana também muito sol e 26 graus hoje à tarde. Nos próximos dias, Chamário, o tempo não muda muito, a gente tem até uma condição de melhora aqui no final de semana. Porto Alegre hoje com esse vai e vem da chuva, 24 graus. Amanhã vejam que cai um pouco mais a temperatura, mínima de 15, máxima de 23. E no fim de semana de Páscoa tem calor aí sábado com 26, mas no domingo 28 graus em Porto Alegre, no Vale do Sul. Subindo a serra agora para ver como é que fica o feriadão lá em Canela. A previsão é do domínio do ar seco também no final de semana. Entre hoje e amanhã a gente fica com essas nuvens, com alguma instabilidade fraca. Não há previsão de chuva forte, o temporal é garoa. Fim de semana, olha, 11 graus pela manhã e 23 a 24 graus. Para quem vai para a praia, para o litoral, aproveitar para descansar um pouco no litoral.
capital. Também a previsão é de sol, temperatura amena. Em Tramandaí, a gente traz aqui as informações, com previsão aí de um sábado e domingo de sol, mas hoje e a sexta-feira também com nuvens e possibilidade de chuva. E no interior do estado, os próximos dias todos terão domínio do ar seco, dias ensolarados, típicos de outono, porque a gente vai ter aí as madrugadas e manhãs ainda com marcas abaixo de 10 graus, como aconteceu hoje no Alto Jacuí, nos campos de cima da serra, mesmo lá nas Missões tem um pouco de frio pela manhã, e as tardes com aquecimento gradativo e o domingo quente, com 30 graus chegando em várias partes do Rio Grande do Sul. O que se pode esperar do mês de abril, Estael Cias? Vai ser um mês bom para a agricultura, bom para quem trabalha na cidade? O que a gente pode esperar? Olha, a gente vai ter dois cenários. Primeiro, em termos de chuva, mais ou menos dentro da média histórica, principalmente no norte do estado, e em geral mais seco do que o normal em grande parte das regiões. Aqui a gente tem um mapa, essa área grande em vermelho significa chuva abaixo da média. Vai ser bom para o setor agrícola porque já estamos na fase de colheita da soja. Então, a primeira metade do mês tem pouca chuva, especialmente nas áreas produtoras aqui do centro e do oeste do Rio Grande do Sul. Então, serão vários dias com a presença do sol, pouca chuva, favorece o trabalho na lavoura. Agora, a segunda metade do mês tem mais chuva chegando ao estado, poderemos ter episódios de chuva forte, mas vejam, em geral não alcança a média. E em termos de temperatura, aqui nós temos um padrão mais ameno. É um mês que não tem tantos extremos de temperatura, o mês de abril. Então, esse padrão gostoso que a gente está nos últimos dias, agradável, deve ser o que vai predominar em boa parte do mês. Tá certo, Estael Cias. Muito obrigado pelas informações. Essa pegadinha da chuva aconteceu lá em casa, viu? Esqueci o estendedor de roupa na rua, tomei um puxão de orelha de manhã. Tá certo, Estael. Obrigado, Estael. Páscoa para ti e para Obrigado para ti também. Feliz Páscoa para ti e para a família da Estael Cias. Na semana que vem ela está de volta. E olha, quinta-feira santa, início de feriadão, e muita gente vai pegar a estrada para ficar mais perto da família ou simplesmente para respirar novos ares. Isso também faz bem, né? A Serra deve receber visitantes de fora, mas o pessoal de lá também deve sair de casa. A Rota do Sol, uma das estradas mais movimentadas, e é para lá que a gente vai agora conversar com o Guilherme Fadanelli, que hoje está na rua. Lugar de repórter é na rua, Fadanelli. Boa tarde, meu amigo. Oi, Chamali, boa tarde. Pois é, voltamos à rua, Chamali, para mostrar o movimento na Rota do Sol. Quem é aqui da Serra e vai para a praia, passa aqui pela Rota do Sol. Olha só, a gente tem aí uma previsão de movimento maior, Chamali, entre o fim da tarde de hoje e amanhã desta sexta-feira. Em cerca de 2 horinhas é possível sair aqui de Caxias e chegar, sabe onde, Chamali? A Curaçao. Tá lembrado dessa brincadeira? Claro, entre Curumim e Arroio do Sal. Exato, as praias preferidas do povo aqui da Serra. Então, 2 horinhas já dá para estar lá na praia curtindo. Claro que dessa vez, Chamali, tanto é que o Comando Rodoviário Estadual prefere não fazer estimativa, até porque tem isso, né? Quem puder, fique em casa. Então, assim, não se faz uma estimativa de movimento, até porque não se sabe como é que vai ser. Hoje pela manhã, movimento, a gente tem algumas imagens para mostrar, até estava um pouquinho maior do que o normal, mas a expectativa mesmo é para o fim da tarde, Chamali. Outra região aqui da Serra que deve receber turistas nesse feriadão é a região das Hortênsias, e por lá a RS 115 e também a RS 235 devem registrar um movimento um pouco maior também, de reforços de fiscalização de pessoas que vão para a região das Hortênsias nesta Páscoa. Agora, há uma mudança aí, Chamali, no perfil do turista, porque os hotéis estão com apenas 20% da capacidade reservada. Portanto, o setor espera aí que seja aquele turista que faz o famoso bate e volta, vai passar apenas o dia lá na região das Hortênsias. E olha só, a gente traz aí uma boa notícia que o meu amigo Jeremias Werneck já trouxe aqui no jornal, dessa flexibilização que o governador Eduardo Leite anunciou, e isso reflete diretamente lá na região das Hortênsias, Chamali, porque no sábado os restaurantes também vão poder 5 da manhã até às 6 da tarde, recebendo o público, né, com a presença das pessoas dentro dos estabelecimentos, seguindo, é claro, as normas. Fadanelli, vou te interromper, te pedir uma gentileza. Repete o horário, que bem na hora passou um caminhão, uma moto ali, acabou a tua informação ficando abafada. Repete pra gente, por favor. Das 5 da manhã às 6 da tarde, Chamali, os restaurantes podem receber público. Depois, das 6 da tarde às 8 da noite, apenas no Pague Leve, drive-thru. Mas isso já trouxe, Chamali, um alívio para os comerciantes que esperavam sem dúvida. uma flexibilização
repercussão maior, né, do governo do estado para esse feriadão, até porque fim de semana na região das Hortências representa 50% de tudo que o turismo arrecada. Agora, só uma informação rapidinho, chamarem a fiscalização lá na região das Hortências vai ser reforçada com o pessoal aí de Porto Alegre, que deve ajudar na fiscalização por lá. Tá certo, Fadanelli. Obrigado pelas informações. Bom trabalho, pessoal buzinando, né? Pessoal buzinando, mostrando aí que tá acompanhando o SBT Rio Grande. Lucas Abate com as últimas informações de estrada, Lucas. E Chemali, que bom que eu ouvi a Estael, porque começou a chover, parou, voltou agora. Tá um tempo maluco aqui na Freeway. Imagem ao vivo agora, movimento muito tranquilo na Freeway em direção ao litoral. A expectativa da Polícia Rodoviária Federal é até que não tenha um aumento de fluxo, congestionamento ao longo do dia. Sobre a BR-290, trecho de Eldorado do Sul, que mais cedo tinha congestionamento por conta de um acidente. Trânsito liberado e praticamente normalizado na região. Único ponto de atenção agora, BR-386, trecho de Estrela a Lajeado. Tem restrição no trânsito por conta daquele acidente, apenas uma pista. Então os motoristas encontram algum ponto de lentidão, uma pequena lentidão, tanto para quem vai em direção ao interior, quanto para quem retorna em direção à capital, Chemali. Tá certo, Lucas Abate, obrigado pelas informações. Tá aí, gente, atenção nas estradas. Se for sair, se proteja, pare o mínimo possível e vá da sua casa para a casa da praia. Não fique transitando muito, não. Se proteja. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua parceria nesse 1º de abril, início de mês novo. Uma ótima tarde de quinta-feira para todo mundo, 7h20 da noite. Tem dobradinha de escala. Aqui a gente se vê no segunda edição. Grande abraço, até amanhã, 11h40. Tchau, tchau.